forte abraço a todos, saudações. Sextou, hoje dia 28 de março. Vamos falar de Vasco, né? Algumas coisas aí relacionadas à escalação, principalmente, né? Vamos falar dessa provável escalação para domingo. Vasco estreia do Campeonato Brasileiro. E algumas novidades aí relacionadas. Comentário aqui, né, nosso, né? Com relação ao Pedrinho. Deu uma entrevista muito importante, né? Ontem repercutiu bastante, né? O que foi colocado pelo presidente do Vasco, e a gente debate aqui também sobre esse assunto. A galera que estiver chegando, puder, que é aquela moral, se inscreva no canal quem não é inscrito, curte, compartilha com mais vascaíno, para que o canal ganhe um pouco mais de torcida vascaína, que é o que a gente procura fazer, é ganhar o torcedor vascaíno, para a gente poder estar aqui debatendo e falando alguma coisa, né, relacionada ao nosso clube. A instituição é muito importante para a vida do torcedor vascaíno. Então é isso, galera. Eu vou iniciar esse vídeo pegando as notícias agora de momento. Garré, esse jogador que foi contratado agora na janela do início de ano, foi relacionado como titular no coletivo, né, pelo Carille. Uma provável jogador que deva estar migrando aí pela equipe titular do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro. A escalação do Vasco, a provável escalação do Vasco ficou assim: Léo Jardim, PH, João Vitor, Maurício Lemos, Piton. Maurício Lemos também pode estar ganhando a vaga aí na zaga do Vasco da Gama, né? João Vitor, Maurício Lemos e Piton, meio campo, Hugo Moura, Paulinho, retorna, né, como titular, Coutinho, na frente, do lado direito, Garré, Verrete centralizado e Nuno Moreira do lado esquerdo. Essa é a provável escalação para o Vasco nessa estreia do Campeonato Brasileiro, nesse domingo, contra o Santos, às 18h30, em São Januário. A carga de ingressos vendidas até ontem estava marcando 15 mil. Até a hora do jogo, com certeza, já está esgotado essa carga de ingresso. Provável aí 19 a 20 mil torcedores em São Januário, nesse domingo, na estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Falando do Pedrinho, Pedrinho deu uma entrevista, né? Muito importante, mas mais alguns esclarecimentos aí, né? Posicionamento dele, né? Pergunta que ele disse ali que o Vasco está entre os 8 melhores equipes, né? Não afirmando isso, mas colocando um ponto de vista dele pela equipe que foi montada, pelo plantel que foi dos jogadores que foram adquiridos desse início de ano. A gente sabe que também as equipes adversárias também contrataram, também se reforçaram, mas o Vasco teve um bom mercado aí. O Vasco tem um bom elenco, então também eu acredito que o Vasco ali esteja mirando ali entre o primeiro e o oitavo, o sétimo ali no Campeonato Brasileiro. Agora, isso na prática tem que ver dentro de campo. Na teoria, a gente como torcedor apaixonado, emoção à flor da pele, a gente mira o Vasco sempre, que a gente vai querer mirar o Vasco campeão, colocação de Libertadores, isso é fato. Mas a gente também tem que ter o nosso ponto de vista com relação ao elenco, olhando também os nossos adversários, e eu acho que entre o primeiro e o oitavo, o Vasco realmente, olhando pelo elenco, sim, tá nessa prateleira aí no campeonato 2025. Mas aí, dentro de campo, são outras coisas, estão na prática, como eu disse. Então, na teoria, a gente tem o emocional, e na prática a gente vai ver a razão dentro de campo. Primeiro jogo, nesse domingo, a gente vai ter uma base de como o Vasco vai entrar em campo. Eu até acredito que o Garré, por mais que ele esteja sendo escalado do lado direito, ele vai ajudar muito mais o meio-campo do que o próprio ataque. Ele pode sim, claro, se deslocar. O jogo hoje é dinâmico. O jogador fixo dentro de uma posição não existe. Não tem condições num futebol de físico, de dinâmica, não tem mais hoje um jogador se posicionar e se permanecer ali por todos os 90 minutos. Então não existe isso no futebol. É o lateral direito que migra para o lado esquerdo,
que faz a sua jogada no meio de campo, é um meio campo que vai para o ataque, que pisa na área. Então isso hoje é normal no campeonato dinâmico, no time dinâmico de estrutura e de estratégia para poder tentar também enganar os adversários. Isso é fato. Então o Vasco entra com essa formação 4-3-3, mas o Garré é um jogador que ajuda muito o meio campo. O próprio Nuno também mostrou nas suas apresentações nos jogos que ele jogou, ele mostrou também muita segurança. Aquele próprio passe que ele deu pro Ryan naquele gol contra, se eu não me engano, foi contra o Nova Iguaçu, né? Então a gente vê que os jogadores não só são jogadores de ataque, mas também ajudam a compor o meio campo, ajudam a também levar essa bola para o ataque, ajudar ali o Verratti, que é o nosso titular absoluto aí, centroavante. Então as expectativas são boas, então vamos aguardar só dessa partida de domingo. Então agradecer a todos aí mais uma vez aqui no canal, quem puder, aquela moral, curte, compartilha. Até o próximo vídeo e uma ótima estreia para o Vasco nesse domingo. Um abraço. Começam a agir realmente com o que falam, porque falar que é Vasco é muita coisa, agora botar na prática que é Vasco, poucos botam. Ou a gente vai ficar nessa guerra que é muito mais interna do que qualquer outra coisa. Agora, tem muita coisa boa acontecendo, muitas melhorias acontecendo. A questão da RJ é uma alternativa muito positiva para o clube, muito positiva, João, muito positiva, que pode ajudar muito a gente a pagar as dívidas de uma forma mais rápida. A gente pagava acho que 100 milhões de juros. Isso é um absurdo. Então, assim,